E aí, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, primeira coisa, queria lembrar vocês de higienizar as mãos, né? Álcool em gel, sempre limpar as mãos. Água e sabão, né? O álcool em gel é quando a gente não tem o álcool em sabão, mas álcool em gel também nunca é demais, principalmente se a gente for sair, né? For na rua. Então, tá sempre com a higienização em dia para a gente acabar aí com esse corona. Bom, a aula de hoje está um pouquinho melhorada, né? Vocês vão receber esse arquivo que está em PDF, que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o arquivo que a gente vai utilizar nos nossos vídeos para se basear nas aulas, como se fosse um quadro, né? Aqui a gente tem o quadro, que eu passaria em sala de aula, né? E o vídeo seria eu falando dentro de sala de aula, na hora da explicação. Bom, então vai estar de uma forma melhor, porque semana passada foi a primeira semana, todo mundo foi pego de surpresa, e aí a gente jogou lá no WhatsApp com aquele monte de mensagem, então agora o arquivo está aqui, bonitinho, compactado, vai ter um vídeo, esse vídeo vai para o YouTube, então você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser, não vai ocupar a memória do seu celular, porque já tem gente reclamando que o celular está com pouca memória, então tudo isso para facilitar e, obviamente, aceito crítica, aceito sugestões, aceito aí qualquer opinião para que a nossa aula possa melhorar e a gente, na medida do possível, fazer o melhor para vocês conseguirem entender o máximo possível da matéria nesse período de quarentena que eu sei que não é fácil, mas é que é preciso disciplina, determinação, né? Deixar o celular de lado na hora que estiver estudando, né? O meu, por exemplo, ele está silenciado, desliguei a internet porque vai tocar, a gente vai querer olhar aquela mensagem, principalmente a galera do Free Fire, principalmente a galera dos jogos, que chega a notificação, a gente fica desesperado querendo saber o que aconteceu. Então, foco na hora de estudar. Bom, algumas coisas mudaram, outras coisas não mudaram. O que não mudou? Continuação. Então você vai passar para o seu caderno, tá? Estou me baseando de como eu sei que isso aqui é o Word, né? A gente não tem noção como fica para o caderno. Eu me baseei na aula de semana passada, né? Também não vou fazer vocês escreverem um mundo, porque a gente tem 2 tempos de aula, e a gente vai seguir com esses 2 tempos de aula. Então, eu estou me baseando sempre de uma folha e um pouquinho, que eu sei que vai dar mais ou menos uma folha frente e verso no caderno. Então, também que não é nada um absurdo, porque a gente tem que contabilizar o tempo. Então a gente vai ter o tempo para copiar, o tempo para assistir e o tempo para responder nesses 2 tempos de aula que a gente tem, como se a gente estivesse dentro de sala de aula, tá? Então, dando continuidade, relembrando, semana passada nós estávamos falando sobre os ciclos econômicos do Brasil. O que são esses ciclos econômicos e quando esses ciclos econômicos surgiram? Ciclos econômicos são ciclos temporários, ou seja, coisas que tiveram uma certa duração de tempo no Brasil, econômico porque levou muito dinheiro para o Brasil. Não para o Brasil, né? Mas muito dinheiro para quem estava explorando esses ciclos econômicos. E aí é válido lembrar quem eram essas pessoas que estavam explorando. Portugueses, obviamente. Então a gente tem portugueses chegando no Brasil e explorando toda essa riqueza do Brasil. Bom, quando que esses ciclos econômicos aconteceram? Pós chegada de Portugal no Brasil. Portugal viu que o Brasil era uma terra muito próspera, muito rica. Ah, tinha muito dinheiro aqui? Não, não tinha muito dinheiro, até porque dinheiro naquela época nem existia, né? Tinha riquezas naturais. Todos esses ciclos econômicos são riquezas naturais do Brasil, que naquela época valia muito dinheiro. Valia muito dinheiro, não, valia muita coisa. Tinha um valor muito grande. É só a gente lembrar lá das aulinhas de história dos campos, né? É a questão do valor que eu digo, é o valor de necessidade, tá? A gente está vendo aqui a continuação, que é o ciclo do ouro. Ai, mas o ouro valia muito dinheiro. Vale muito dinheiro hoje.
né? O ouro daquela época ele não tinha esse valor monetário, ele tinha um valor visual. Tanto que até hoje na Europa tem igrejas banhadas a ouro, né? Pedaços da igreja que são banhados a ouro, castelos que são banhados a ouro. Então, o ouro naquela época era mais essa questão visual, o brilho que ele dá, né? Essa cor, do que a questão do dinheiro. É claro que hoje, né? Ninguém vai ser maluco de colocar aí, banhar o portão da sua casa de ouro, né? Já que ele pode ganhar muito dinheiro com isso. Mas no passado isso não existia. Então esses ciclos econômicos ele não tinha valor monetário, ele tinha um valor pessoal, né? Ou seja, a questão do escambo. Eu te dou cana de açúcar, eu te dou açúcar e você me dá terreno. Eu te dou madeira do pau-brasil e você me dá comida. Eu te dou tinta do pau-brasil e você me dá escravos. Então, toda essa riqueza era riqueza através do escambo, que é essa troca de necessidade que cada um tinha naquele momento, né? Eu ofertava alguma coisa e pedia outra coisa em troca, coisa material, não dinheiro. E aí, indo para o nosso primeiro ciclo, a gente tem aí o ciclo do ouro, né? Como eu falei. Bom, o ciclo do ouro, a gente tem que estar sempre em mente que um ciclo acaba no Brasil para começar um outro ciclo, porque aquele ciclo entrou em extinção. Então a gente tem aí o ouro que começou no século XVIII, quando os portugueses encontraram essas jazidas de mineral. O que são jazidas? Esses locais, né, aonde a gente consegue encontrar ouro, principalmente cavernas no Brasil. E aí ele falou que isso ocorreu sobretudo no estado. Qual é aquele estado que faz lembrar a gente essa questão de ouro? Qual é o estado do Brasil mesmo? Esse aí mesmo, Minas Gerais. Então, Minas Gerais recebeu esse nome justamente pela grande quantidade de ouro que foi encontrada em Minas Gerais, tá? Até hoje, quando a gente vai para Minas Gerais, né, se alguém já foi para Ouro Preto ou quando, né, você for a Ouro Preto, eu já tive a oportunidade de ir, a gente consegue visitar essas minas de ouro e ver como é que era o trabalho dos escravos naquela época. Então hoje, né, quando você vai lá em Minas Gerais, quando eu fui em Minas Gerais, você tem lá a cidade de Ouro Preto, que foi uma cidade que teve várias jazidas de ouro encontradas nessa cidade. A gente pode fazer um passeio de entrar dentro dessas minas, que eram muito apertadas, tá? Essas minas era uma coisa assim surreal, um sentimento de claustrofobia muito grande, né? Mas é justamente para a gente ver, né, sentir na pele como que funcionava esse trabalho naquele período, né? Então, hoje a gente vai lá, faz um passeio, entra na mina e sai. Imagina no século XVIII, onde os escravos estavam lá trabalhando, passando o dia inteiro nessa mina, né? Desculpa, que é uma situação muito pior. Então, esse boom econômico do ouro, ele vem com quando a cana-de-açúcar já não é mais uma novidade na Europa, né? Porque eu falei semana passada que a cana-de-açúcar é uma coisa do Brasil, mas outros países da América Central começaram a desenvolver açúcar também. É claro que até hoje a cana-de-açúcar do Brasil é o melhor açúcar que existe, né? O açúcar do Brasil é o melhor açúcar que existe e é por isso que o Brasil é o país que mais exporta açúcar no mundo hoje. Outra coisa feita também da cana-de-açúcar é a cachaça, né? Tanto que cachaça é uma coisa brasileira, né? A cachaça brasileira é considerada a melhor cachaça brasileira do mundo. A gente tem países que têm cachaça? Sim, o aguardente, os países da América Central, que são países de cana-de-açúcar, que têm cana-de-açúcar também. Mas não compara com o Brasil. Mas por que a cana-de-açúcar perdeu essa importância? Porque mesmo o Brasil sendo o melhor, né, mesmo a cana-de-açúcar no Brasil sendo o melhor, a gente tem concorrentes. Então, se você tem concorrência, esse produto já não é tão valorizado como antes. Então, a cana-de-açúcar deixa de ser valorizada e aí os portugueses começam com uma nova exploração, que é a exploração do ouro. E aí Minas Gerais foi esse grande atrativo, mas
não foi só Minas Gerais que apresentou ouro, tá? A gente tem aqui Goiás e Mato Grosso, que teve uma exploração de ouro também muito grande. E aí, esse ciclo se deu aí durante todo o século XVIII, tá? Ele começou no finalzinho do século XVII, foi até o século XVIII, quando gerou o esgotamento das minas do país. Ou seja, mais uma vez, como eu falei, o novo ciclo só vai vir porque o ciclo anterior chegou ao fim. E aí, feito isso, tem um período da história que vocês vão estudar nessas aulas de história, que é a Inconfidência Mineira, que é justamente uma revolta que aconteceu em Minas Gerais quando Tiradentes, né, que foi o principal líder, organiza movimentos para que essa exploração da colônia, lembra lá que o Brasil foi colônia de Portugal, então ele quer a libertação da colônia. Então, nesse período, né, vai ser nesse período aí do século XVIII que o Brasil deixa de ser colônia de Portugal. Não é à toa que a independência do Brasil é justamente nesse século. E aí, o próximo ciclo, né, para terminar, que a gente tem, é o ciclo. Não, para terminar, não, ainda tem mais outro ciclo, tá? Mas para terminar da aula de hoje. É o ciclo do algodão. O ciclo do algodão, que foi chamado de ouro branco, por que ouro? Porque ele gerou muito dinheiro naquela época, tá? O Brasil já estava liberto, mas aí o dinheiro já começou a existir, século XVIII, Revolução Industrial. Então, por que foi um ouro branco? Porque ele trouxe muito dinheiro para os burgueses, né? Para quem era o grande proprietário dessas terras de algodão. Então, ouro, por conta de lembrar disso, né? Que ouro é o mineral hoje que mais dá dinheiro, e branco por conta que o algodão é branquinho, né? Então, a partir da Revolução Industrial, você vai ver isso em história também, né? O que é a Revolução Industrial? Resumo do resumo do resumo. Foi quando o mundo começa a ter indústrias. A gente tem que lembrar que o mundo até então só vivia da agricultura. Então, a partir do século XVIII, na Inglaterra, surge a primeira indústria do mundo. E que indústria é essa? Indústria têxtil. O que é a indústria têxtil? A indústria que faz isso aqui, ó, indústria de tecidos. Então, todos os tecidos, todas as nossas roupas, ela tem algodão. Então, imagina, surge uma indústria no mundo que trabalha com algodão, então, obviamente, por isso que o algodão passa a ser um ouro branco, porque todo mundo quer algodão, né? Todas as empresas, todos os países com indústrias começam a querer algodão. Então, o algodão começa a gerar muito dinheiro para quem plantava algodão naquela época. E aí, né, essa fase é conhecida como renascimento agrícola. Por quê? Porque a agricultura volta a crescer de novo, porque todo mundo quer plantar algodão para poder ganhar dinheiro com isso. E aí é quando a população europeia, né, Inglaterra fica na Europa, começa a crescer, né, começa as indústrias, começa o negócio na Europa, até se tornar esse grande polo industrial que ela é hoje, e o aumento de consumo de produtos tropicais. Ou seja, o Brasil, principalmente, começa a não só exportar ouro para a Europa, ouro branco, né, o algodão. Ele também passa a exportar outros produtos tropicais, como o café, que é o próximo ciclo que a gente vai ver na nossa próxima aula. Bom, o que mudou e o que não mudou? O formato, o vídeo está melhor, tá? Se vocês quiserem dar sugestões, aceito também. Mas o que não mudou são os exercícios. Então, você vai copiar esses exercícios no caderno. Só os exercícios, professor? Não, tudo. Continuação. Então, você vai copiar o texto, depois vai copiar os exercícios, responder, tirar foto e me enviar no WhatsApp, tá? Para eu estar corrigindo. Então, isso não mudou, tá? Então, aguardo os exercícios e, como diz na Itália, andrà tutto bene. Ou seja, tudo vai ficar bem e logo menos a gente volta com as nossas aulas em sala de aula. Tchau, tchau. Bom estudo.